Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Tudo bem? Hoje, 15 de fevereiro, 46º dia que nós estamos lendo a Bíblia este ano, desde 1º de janeiro, e vamos finalizar dia 31 de dezembro, seguindo aqui o plano anual de leitura da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Lembrando que o nosso projeto existe há 20 anos, que nós estamos semeando a palavra de Deus que transforma vidas. Esse trabalho, esse projeto iniciou-se na Assembleia de Deus, lá da Vila Auer, em Curitiba, na época o pastor dirigente, o pastor Douglas Sheffield, em meados do anos 2000. Nós prosseguimos, demos aí continuidade ao trabalho, a leitura da Bíblia. O nosso objetivo é promover a leitura da Bíblia. Eu estou aqui com a minha Bíblia King James. Eu peço para você pegar a sua Bíblia ou acompanhar a nossa leitura, que este é o intuito, porque a Bíblia ela pode ser lida, ela também é lida para um exemplo, quem tem visão, lógico, e ela tem línguas dos sinais das pessoas que não possuem visão, né, nas línguas ali para cegos lerem a Bíblia em braille. Temos também a Bíblia em áudio, talvez você não saiba ler, e estamos aqui para contribuir com você, mas de todas as formas a Bíblia chega até você. Este é o nosso intuito, de você ler a Bíblia Sagrada, para depois você se aprofundar no conhecimento, na oração, no jejum, na busca incessante de Deus. Porque só vai conhecer Deus quem lê a Bíblia. Não é através do louvor, não é através da oração, do jejum, não. Você conhece Deus através da leitura da sua palavra. É aqui quando Deus deixou escrito ao homem tudo o que o homem precisa saber acerca de Deus, está escrito na sua palavra. Deus deixou sua palavra para falar com os homens. Amém? Então, esteja aí nos acompanhando através do grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo do WhatsApp do Projeto Leia a Bíblia, sensacional, com mais de 150 pessoas do Brasil e do exterior lendo a Bíblia todos os dias. Quando termina, não paga nada para participar do grupo do WhatsApp, porque somente no grupo do WhatsApp eu vou enviar para você esse certificado de leitura da Palavra de Deus. Você pode entrar a qualquer momento. O ano passado, 2020, 59 irmãos receberam. Quando se encerra o ciclo, eu envio para você digital no grupo do WhatsApp. Você vai imprimir em folha de papel A4 foto em qualquer papelaria da sua cidade, da sua região, ou você mesmo tenha uma impressora de qualidade aí na sua casa. Você vai colocar numa moldura e vai testemunhar as experiências que você teve lendo a Bíblia Sagrada. Esse é o nosso intuito, honrar a sua fé, honrar a sua persistência de ler a Bíblia todos os dias conosco do projeto Leia a Bíblia, ok? Vamos hoje à leitura da Palavra de Deus, 46º dia 15 de fevereiro. No final, eu quero falar um pouco sobre esta caixinha que você está vendo aqui, um presente de Deus que Deus nos deu, e eu tenho a honra de compartilhar com você a bênção que Deus fez através deste presente. Ok? Vamos à leitura. Nós estamos seguindo as diretrizes, as regras da Sociedade Bíblica do Brasil, mesclando a leitura de Novo com o Antigo Testamento, ok? Nós vamos começar hoje lendo o Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, do versículo 1 a Hebreus capítulo 11, versículo 21. E depois nós vamos lá no Antigo Testamento, nós vamos ler Êxodo 13, 14 e o Provérbios 5, ok? Então vamos orar a Deus, pedir a Deus sua direção em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te apresentar a leitura da Palavra de Deus desse dia, que nós vamos realizar. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos abençoando, nos auxiliando e nos ajudando, em um nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da Bíblia King James. Deus abençoe ao Nivaldo,
que foi o instrumento de Deus para abençoar este ano o nosso ministério aqui com a leitura dessa Bíblia, que é sensacional. Uma Bíblia, eu tenho várias Bíblias aí, pentecostal, de estudo do pregador, Bíblia da família, Bíblia do expositor, Bíblia A.W. Tozer, várias Bíblias, Gesiel Gomes, aplicação pessoal, enfim, a Thompson, mas esta Bíblia aqui, Obreiro Aprovado, Bíblia do Pescador, enfim, cada ano a gente usa uma aí para ler a Bíblia, mas essa daqui é fenomenal, essa Bíblia aqui. 11, do versículo 1 ao 21, de capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, e a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons. Através disso, depois de ainda morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara. Porque antes da sua transladação, ele tinha testemunho de que ele agradara a Deus. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que ele se aproxime e acredite que ele existe e que ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, e pela qual condenou o mundo, tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão foi chamado para ir a um lugar que havia de receber posteriormente por herança. Obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos, com Isaque e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa, porque procuravam uma cidade que tem fundamentos, o qual artífice e construtor é Deus. E pela fé também a própria Sara recebeu vigor para conceder a sua descendência e deu à luz a uma criança quando ainda era de idade avançada, quando teve por fiel aquele que havia prometido. Por isso também e já considerado como quase morto, descenderam tantos como estrela do céu em multidão e como areia inumerável da praia. E todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe foram persuadidos a respeito delas e abraçaram-nas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque aqueles que diziam tais coisas declaradamente, abertamente, que procuraram por um país, é verdadeiramente que se lembre daquele país de onde haviam saído. Teriam sido oportunidade de retornar, mas agora eles desejam um país melhor, isto é, um celestial. Por isso Deus não se envergonha de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão foi provado e ofereceu Isaque, aquele que recebera as promessas, o seu primogênito. E dele foi dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerando que Deus, sendo todo-poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos, então também figuradamente ele o recebeu. E pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, concernente às coisas futuras. E pela fé Jacó, quando estava próximo da morte, abençoou ambos os filhos de José e adorou reclinando sobre o seu cajado. Vamos à leitura agora lá do livro do Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, é muito fácil. Livro do Êxodo, capítulo 13 e capítulo 14. Nós vamos ler hoje o livro do Êxodo. Aleluia. 13 e 14 do Êxodo. Vamos continuar aqui a leitura. Eu espero você um pouquinho.
E o Senhor falou a Moisés dizendo: santificai todos os primogênitos, todo o que a madre abriu dos filhos de Israel, e todo homem e animal, este é meu. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste dia do qual saístes do Egito, da casa de servidão, pois com mão poderosa o Senhor tirou deste lugar, e não se comerá pão levedado. Neste dia, no mês de Abibe, vós saístes. E será que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, que ele jurou aos seus pais que lhe daria, uma terra que mana leite e mel, e que guardarás este culto neste mês? 7 dias comerá o pão ázamo, e no 7º dia será uma festa ao Senhor. Comer-se-á o pão ázamo durante 7 dias, e não se verá pão levedado contigo, nem ainda se verá fermento contigo em todos os teus atoleiros. E naquele dia te mostrarás o teu filho, dizendo: isso se fez por causa do Senhor, me fez quando eu saí do Egito. E será por sinal sobre sua mão, por memorial em teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, para com uma mão forte o Senhor te tirou do Egito. Por isso guardarás esta ordenança e seu tempo, ano após ano. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti teus pais a te der, e tu separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, todo primogênito que vier do animal que tiveres, macho será do Senhor. Em todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se não resgatares, quebrarás o pescoço, e todo animal primogênito do homem entre seus filhos resgatarás. E acontecerá que quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que é isto? Tu lhe dirás: por força da mão do Senhor nos tirou do Egito, da casa de servidão. E aconteceu que quando o faraó não nos queria deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, tanto o primogênito do homem, quanto o primogênito do animal. Por isso eu santifico ao Senhor tudo que abre a madre, sendo macho, eu resgato todos os primogênitos dos meus filhos. E será por sinal sobre tua mão e por frontais de teus olhos, porque com mão forte o Senhor te tirou do Egito. E aconteceu que, quando Faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Mas Deus fez seu povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e daqui levarei meus ossos convosco. E começaram sua jornada de Sucote e acamparam em Etã, na borda do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia com uma coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho, e à noite com uma coluna de fogo para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Aleluia! E ele não tirou a coluna nem de dia nem de noite, nem a coluna de fogo de dia, estando com seu povo. Glória a Deus. E o Senhor falou, agora é o 14 do Êxodo. E o Senhor falou a Moisés dizendo: dize aos filhos de Israel para que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Midigol e o mar, diante de Baal-Zefon, diante dele acamparei junto ao mar. Porque Faraó dirá aos filhos de Israel: eles estão encurralados na terra, e o deserto os encerrou. E eu endureci o coração de Faraó para que eles vos persiga, e eu serei honrado sobre Faraó e todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E assim eles o fizeram. E o Senhor se contou ao rei do Egito que o povo havia fugido. E o coração de Faraó e seus servos virou-se contra o povo, e eles disseram:
Por que fizemos isso, deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir? E aprontou sua carruagem, tomou consigo seu povo, tomou 600 carruagens escolhidas e todas as carruagens do Egito e os capitães sobre eles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram com o braço erguido. Mas os egípcios os perseguiram com todos os seus cavalos e carruagens de Faraó, e seus cavaleiros e seu exército, e os alcançaram acampados perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Quando Faraó se aproximou dos filhos de Israel, levantaram seus olhos, eis que os egípcios estavam marchando atrás deles, e ficaram com medo. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram: Moisés, por que não havia sepulcros no Egito, nos levaste embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco? Não é esta palavra que te falamos no Egito? Deixa-nos sozinhos para que sirvamos os egípcios, pois melhor seria servir os egípcios do que nós morrermos aqui no deserto. E Moisés disse a todo o povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação que o Senhor vos dará hoje, porque os egípcios que viste hoje nunca mais tornareis a ver. Aleluia! E o Senhor lutará por vós, e vós tereis a vossa paz. E o Senhor disse a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que avancem, mas tu levanta teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel irão por solo seco pelo meio do mar. E eis que eu endureci o coração dos egípcios, e eles o seguirão, e eu obterei honra sobre Faraó, sobre todo o seu exército, e sobre as suas carruagens, e sobre os seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando tiver obtido honra sobre Faraó, sobre as suas carruagens e sobre seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel retirou-se e foi para trás deles. E a coluna foi diante da face deles e se colocou atrás deles. E se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, e havia uma nuvem de escuridão para elas, mas clareava a noite para estes, de maneira que não se aproximou um dia do outro durante a noite. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar fez voltar no meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite. E se fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram no meio do mar em terra seca, e as águas eram para eles como um muro à direita e um muro à esquerda. E os egípcios seguiam e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavaleiros de Faraó, carruagens e seus cavaleiros. E aconteceu que na vigília da manhã o Senhor olhou para o exército egípcio por entre a coluna de fogo e de nuvem, e incomodou o exército dos egípcios, e torceu os queixos das rodas das carruagens, para que eles andassem pesadamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. E o Senhor disse a Moisés: estende sua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre suas carruagens e sobre seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou com força ao amanhecer, e os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas retornaram e cobriram as carruagens e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó que entrou no meio do mar depois deles. Não restou nenhum deles, mas os filhos de Israel caminharam sobre o mar, sobre a terra seca no meio do mar, e as águas eram para eles
um muro à direita e à sua esquerda. E assim, daquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu aquela obra que o Senhor fez sobre os egípcios, e o povo temeu e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Vamos finalizar a leitura hoje com Provérbios de número 4, de número 5, melhor, corrigindo a sua leitura. Ok, vamos finalizar aqui. Provérbios de número 5. Nós vamos finalizar a leitura com esses 23 versículos da palavra de Deus. Meu filho, atenta para a minha sabedoria, inclina o teu ouvido para o meu entendimento, para que possas considerar a discrição, para que teus lábios possam guardar o conhecimento. Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel, e sua boca é mais suave do que o óleo. Mas seu fim é amargo como um abismo agudo, como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem ao inferno, para que não podereis a vereda da vida. Seus caminhos são errantes, e tu não podes conhecê-lo. Agora, portanto, filho, ouve-me, e não vos afastai das palavras da minha boca. Remove o teu caminho para longe dela, e não chegues perto da porta de sua casa, para que não dê aos outros a tua honra e os teus anos aos cruéis, para que os estranhos não se achem na tua riqueza, e o teu trabalho esteja em casa de um estrangeiro. E tu não lamentes no fim, quando consumirem toda a tua carne e todo o teu corpo, e digas: como odiei a instrução, e meu coração desprezou a repreensão. Não obedeci à voz de meus ensinadores, nem inclinei meu ouvido aos que me instruíram. Eu quase estava envolvido em todo mal no meio da congregação e da assembleia. Bebe as águas da tua própria cisterna, e as águas correntes do teu próprio poço, que as tuas fontes dispersem para fora os rios de água das ruas, sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada, regozija-se com a esposa da tua juventude, e com ela sejam como uma corça amorosa, uma cabra agradável, que seus seios te satisfaçam em todo o tempo, e que tu seja arrebatado pelo seu amor. Porque, meu filho, te deixaria ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar os seios de uma estrangeira? Porque os caminhos do homem estão diante do Senhor, e ele pondera todas as suas saídas. Quanto ao ímpio e as suas iniquidades o prenderão, e as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá sem instrução, na grandeza da sua loucura se perderá. Finalizamos hoje a leitura do 46º dia, hoje 15 de fevereiro, lendo a Bíblia com você. Eu mostrei no início, e daqui a pouquinho eu quero orar por você. Logo após, eu quero compartilhar essa bênção, e depois eu quero encerrar hoje a leitura da palavra de Deus, compartilhar agora dessa bênção com uma oração por você. O ano passado, em meio à pandemia, eu tinha um aparelho de celular e ele estragou, se extraviou, e a gente passou 2 meses aí numa luta desenfreada para estar adquirindo um novo aparelho de celular, e Deus nos deu. Eu já contei o testemunho aqui, vou recapitular bem rapidinho. Esse aparelho estava sendo vendido por um amigo, um irmão que a gente conheceu, por R$2.500. Era o lucro que ele tinha, vendia a prazo, enfim, é um vendedor, um amigo nosso aqui de aparelhos de celular. E no dia que eu fui, ele falou: pastor, é 2.500, eu te dou 1.000 de desconto para o senhor fazer o projeto, fazer suas mídias, o senhor evangelizar e tal. Era dia 13 de fevereiro, 13 de agosto de 2020. Aí eu peguei esse aparelho nas mãos, comecei ali a orar, pensar, analisar: será que eu compro, será que eu não compro, será que eu pego? Eu falei: pastor, eu sinto de Deus, porque era 2.500, eu te dei 1.000 de desconto, que é a margem de lucro da minha venda, ficou por 1.500. E eu vou te dar 200 do meu bolso de desconto, vai ficar por 1.300. Isso era, se eu não me engano, uma sexta-feira.
Ele falou, mas segunda o senhor tem que me dar 300 de entrada. Passou-se os dias, sábado, domingo, segunda eu fui pagar umas contas e pagando essas contas, água, luz, internet, enfim, não iria sobrar nem menos da metade do valor da entrada, que era 300 na minha conta. E Deus falou, pega tudo que você tem e semeia na vida de alguém que está precisando de um missionário, uma missionária. E eu tinha uma conta de uma missionária e mandei para ela tudo que eu tinha naquele dia, ok? Isso era umas 4, 5 horas da tarde. Quando deu 7 horas, o rapaz do celular me ligou. E aí, pastor, deposita aí os 300 reais e tal. Eu falei, peraí que eu vou olhar aqui na minha conta. E eu sabia que a minha conta não tinha nada. E quando eu abri o aplicativo da minha conta no banco, tinha lá 300 reais, que era o dinheiro de entrada. E desde então, a gente vem honrando o nome de Deus, o nome do nosso ministério, e viemos pagando ali parceladamente, mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, e eu compartilhei com os irmãos agora, no mês de janeiro, para o início do mês de fevereiro, que faltava uma parcela de 300 reais. Como a gente, Deus me orientou nesse sentido de compartilhar com os irmãos, porque Deus queria usar alguém dos irmãos para estar abençoando, semeando para colher. E passou-se aí 10, 15 dias, quando eu lancei no grupo do WhatsApp, que faltava 300 reais, Deus usou o professor de português, meu amigo lá de Itajaí, Navegantes, pastor, já estou profetizando, o professor Euclides Mendes, que deu aula para mim no Colégio Margiros nos anos 90, e nós temos uma amizade até hoje, e ele pediu se podia dividir em 3 vezes 300 reais, está mandando 100 em fevereiro, março e abril. E eu falei com o rapaz, ele topou, enfim, a gente conseguiu quitar, porque Deus ele deu o sinal de 100, e depois me enviou os 200 que faltavam, porque ele falou, Antônio, lembra da causa, eu semeei 100, Deus me deu a causa aqui em menos de 10 dias, algo que há muito tempo nós víamos orando, Deus abriu uma porta para ele acabou semeando os 200 que faltava antes de março e abril, e nós acabamos de finalizar aqui o pagamento do nosso celular para a glória de Deus. Esse celular é o celular que eu estou aqui usando, que a gente faz as gravações, usa no nosso canal do Instagram, Facebook, YouTube, a gente compartilha o projeto Leia a Bíblia, a gente ora por você, a gente conversa no WhatsApp, dá os aconselhamentos, ensinamentos, enfim, tudo é para a honra e para a glória de Deus. Então, gratidão a Deus pela aquisição desse aparelho, pelos irmãos que oraram pelo nosso projeto e oram por nós. E eu queria agradecer em especial ao Euclides, que Deus o continue o abençoando para a glória do nome de Jesus. Ele semeou e colheu. É assim que é no reino de Deus. Você semeia na obra de Deus, no reino de Deus. Um exemplo, ele semeou no nosso ministério, porque a gente precisava do equipamento e Deus abençoou gloriosamente. Eu quero compartilhar com você numa outra live, eu vou colocar aqui diante mais um projeto, algo que nós precisamos adquirir, que eu tinha no meu computador, ele acabou estragando, acabou chegando ontem aí da empresa que estava vendo se tinha conserto ou não tinha, e não tem. Eu tirei, coloquei tudo na memória, que tinha na memória no HD externo, e a gente vai precisar de um computador para fazer as edições. Então a gente vai estar fazendo uma live especial compartilhando com você, caso você queira semear no projeto Leia a Bíblia, para a gente fazer as edições, quando a gente estamos aí no projeto de atingir 1000 pessoas no nosso canal do YouTube, para fazer ao vivo, live no YouTube, preciso de 1000 pessoas. Estamos aí iniciando esse projeto, o canal do YouTube, Pastor Antônio Filho, temos canal do Instagram, Pastor Antônio Filho, canal do Facebook, Antônio Ferreira Filho, que você está me assistindo, e temos o nosso WhatsApp, sinalzinho demais, 55, código do Brasil, DDD 99 e o número 981 43 44 49. Nos abençoe, porque eu sei que você será abençoado. Vamos orar? Posso orar por você? Posso abençoar o seu dia? E amanhã eu quero você aqui, dia 16 de fevereiro,
Amanhã é o 47º dia que eu vou estar lendo a Bíblia com você, ok? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos. A minha alma está alegre e contente porque honramos o nosso compromisso. O Senhor nos deu condições em meio à crise que nós viemos passando, que nós viemos atravessando, andando pelo vale da sombra e da morte, mas o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso pastor e nós honramos o compromisso. E o Senhor abençoou vidas e tem abençoado vidas. Vidas têm sido edificadas, consoladas, exortadas. E o teu nome tem sido glorificado através desse aparelho de celular, meu Pai. Deus, que nós possamos semear o teu reino, pregar o teu reino, através dessa igreja móvel, que é as mídias sociais, meu Pai. No nome poderoso de Jesus, abençoa o Euclides, abençoa os irmãos que têm orado, contribuído, nos ajudado, nos auxiliado para a glória e para o louvor do teu nome. Abre portas, curas, libera sobre a vida do teu povo, do projeto Leia a Bíblia em um Ano, de todos os irmãos que estarão assistindo essa live, aqueles que serão impulsionados a fazer parte do projeto conosco, de ler a Bíblia em um ano. Deus, sim, é possível ler a Bíblia em um ano e nós conseguimos. Estamos há 20 anos ensinando, instruindo, ajudando as pessoas a lerem a tua palavra. Deus, no nome de Jesus, Deus, envia-nos mantenedores para que possamos, Pai, adquirir esse notebook, esse computador. Eu não sei o que o Senhor vai nos enviar, mas eu sei que o Senhor enviará para a glória do nome de Jesus. E todos dizem amém. Até amanhã, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe.